Oi, galerinha, como é que vocês estão, né? Hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, nós vamos abordar a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Só lembrando a vocês que essa videoaula eu vou dar uma sequência no máximo de 3 videoaulas. Por quê? Porque é um conteúdo bastante extenso. E aí fica difícil a compreensão tão rápida, né? Então, nós vamos iniciar alguns acontecimentos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Então, né, a Segunda Guerra Mundial, ela ocorre entre 1939 a 1945. Foi quando a Primeira Guerra Mundial acabou. Foram aí instituídas diversas medidas, né, contra os países considerados culpados pelo conflito, né? Como a Alemanha ela teve de pagar altas indenizações e perdeu as suas colônias na África e teve o seu exército aí limitado. E essa limitação foi determinante, né? Foi determinada uma quantidade de soldados, além de ser proibido também para investir equipamentos bélicos nas forças armadas. Então, com isso, né, o governo nazista, liderado aí por Hitler, passou a desrespeitar essas medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes, que daqui a pouco eu vou exemplificar em alguns slides aqui. Então, fazia parte dessa proposta nazista, né, por exemplo, a formação de um governo forte e militarista, né? Então, vamos lá. Quais são as ideias nazistas, né? Elas se baseavam aí na busca, né, por um espaço vital, que era um espaço para a Alemanha, e para os nazistas era fundamental o país detivesse terras e recursos aí suficientes para promover o crescimento e a manutenção como uma potência mundial, né? Assim, essas políticas que foi uma política de expansionismo territorial, fazia parte das propostas de Hitler, né, que ele buscava estabelecer esse espaço aí, né, esse espaço para os alemães. Foi a última aula que eu falei sobre algumas características do nazismo e do fascismo. Então, para efetivar, né, essas ideias expansionistas, Hitler ele iniciou aí anexando a Áustria ao território alemão. Já em 1938, antes, né, do início da Segunda Guerra Mundial, lá na Áustria vivia pessoas de origem alemã que acreditavam nessas propostas, tá certo? Então, outro ponto também importante que se tem para se destacar foram algumas políticas, né? Que essas políticas que a gente chama de políticas de aliança. Então, lá na década de 1930, bem antes do acontecimento, né, alguns operários europeus e pessoas de classe mais pobre passaram a considerar também as propostas comunistas como um modo de superar os problemas sociais que atingiram aí as nações. Então, para que vocês entendam, né, para combater o avanço dessas ideias comunistas em seus países, em 1937, foi firmado aí, entre governantes da Alemanha, Itália e Japão, um pacto comunista. Com a assinatura desse pacto, né, combatendo aí as perseguições aos comunistas, ocorreu uma formação do eixo de alianças. Aonde foi essa formação? Foi na Roma, Berlim e Tóquio. Esse tratado, que poucos anos depois ia desempenhar um papel decisivo durante a Segunda Guerra Mundial, que a princípio, né, o pacto era anticomunista, foi bem visto pelos países capitalistas, como Inglaterra, Estados Unidos, França, que também lutavam contra a propagação desses ideais, né? Um fato importante para se destacar foi o pacto, né, que é chamado de Pacto de Aço.
que no final aí da década de 1930, esse pacto de aço foi entre a Alemanha e a Itália. As duas nações se propuseram aí a fornecer uma ajuda mútua em casos de conflitos internacionais. Então, para isso, né, eles asseguraram políticas de suporte e colaboração militar em caso de guerra, né? E essa colaboração militar, ele sofreu algumas ameaças externas. Então, para que vocês observem, eu ilustrei aqui o início com alguns momentos da guerra, né? Que foi pontuados aqui. A exemplo do aqui o símbolo nazista, bem como aqui do lado. Vocês observam Hitler. Aqui alguns períodos como ataques em algumas bases militares. Outro ponto também importante a se destacar foram as trincheiras, que já foi introduzida, já foi um momento que foi de introdução na Primeira Guerra Mundial, né? O início do conflito, houve aí o expansionismo que tornou-se, o expansionismo alemão, que se tornou-se mais forte a partir do final aí da década de 1930. Além da Austrália, né, Hitler, ele alegava de que tinha direito sobre esse território conhecidos como Sudetos, né, que eram pertencentes aí à Tchecoslováquia. Já em 1938, quer dizer, um ano antes, né, durante a Conferência de Berlim, a Alemanha assinou aí um acordo com ingleses e franceses, permitindo aí essa ocupação dos Sudetos. Porém, no ano seguinte, né, ou seja, 1939, Hitler resolveu ocupar por completo essa região da Tchecoslováquia, desrespeitando aí os termos de acordo. Naquele momento, entre alguns setores da população europeia, iniciou-se aí um movimento de crítica aí do avanço nazista. Que essa situação só começou a piorar, né? Só piorou aí com o avanço do nazismo. No dia 1º de setembro de 1939, né, o governo alemão ele invade o território aí da Polônia, que foi até a aula que eu terminei com a questão do nazismo. Ele invade o território da Polônia. Parte do país pertencia aí aos alemães antes da Primeira Guerra Mundial, e Hitler resolveu ocupar novamente essa região. Então, ameaçados aí com esse expansionismo dos alemães e com as recentes anexações territoriais, a Inglaterra e a França resolveram declarar guerra à Alemanha. Aí, no dia 3 de novembro do ano de 1939, inicia-se aí a Guerra Mundial. O conflito de grandes proporções, né, que envolveu diversos países, em um debate que durou cerca de 6 anos, ou seja, de 1939 a 1945. Então, vamos lá observar, né? Aqui você observa uma imagem de Hitler, né? A guerra ela foi provocada principalmente pelo líder alemão, que eu já falei, Hitler, que sonhava em conquistar o mundo e impor aí a superioridade dos germânicos. Então, os antecedentes eu já citei, é só para vocês anexarem, né? Ficarem fixos aí. Os antecedentes foram o Tratado de Versalhes, também a Revolução Russa, ele contribuiu. Já expliquei entre o fascismo e o nazismo. A crise econômica também, para se explicar sobre o fascismo e o nazismo, a gente observou alguns aspectos da crise econômica de 1929. O antissemitismo, a política aí, terminei agora de falar do avanço do espaço vital, a política do apaziguamento e o expansionismo japonês e dos Estados Unidos. Os países que ficou envolvidos nessa Segunda Guerra Mundial, a gente vai observar quem fazia parte do eixo, Alemanha, Itália e Japão. E os aliados,
Inglaterra, Estados Unidos e França. Nessa primeira fase, que é de 1939 a 1941, ela foi marcada principalmente pela rápida e eficiência ofensiva alemã, com a ocupação aí de vários países pelas forças nazistas. Já a segunda fase, essa entre 1942 a 1945, ela foi marcada pela entrada da União Soviética e depois dos Estados Unidos pela mundialização do conflito, com a formação de dois grandes blocos, tá certo? Então, aí, novamente, a imagem, né, a figura representativa de Adolf Hitler, né, desrespeito do Tratado de Versalhes. Nesse desrespeito, ele rearmamento alemão, houve também uma expansão do território, que era a teoria do espaço vital, a formação do novo exército, a mobilização à aviação militar, o fortalecimento da esquadra de guerra e a remilitarização da Remânia, que era a fronteira com a França, tá certo? Então, vamos observar alguns pontos importantes, a exemplo dos republicanos, que eles eram socialistas, anarquistas e comunistas que defendiam mudanças aí sociais. Em 1936, houve as eleições desse ano, conservadores e republicanos, que eram uma frente popular, que disputavam aí o poder. Essa frente popular, ela venceu as eleições, mas os conservadores não aceitaram o resultado e iniciaram aí um golpe militar pelo general Francisco Franco, conhecido aí esse conflito como a Guerra Civil Espanhola. Então, a Segunda Guerra Mundial houve algumas fases, né? Que essas fases a gente considera como algumas batalhas, algumas guerras relâmpagos, que ocorreu entre 1939 a 1941, na Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Essa batalha foi uma batalha aérea na Inglaterra, e se vocês observarem aí, foi nas setas, né, do campo, aqui, observando toda a ocupação desse avanço alemão nesses países. No ano de 1941, essas tropas de Hitler, eles invadiram a União Soviética com um número de exército com carros blindados, com aviões. Já o exército soviético era mal armado e era comandado, sofreu pesadas derrotas, e a resistência também soviética concentrava-se no Stalingrado, ou seja, essa aí foi a invasão da União Soviética. Na próxima videoaula, a gente vai observar alguns aspectos, e eu vou falar algumas táticas de guerras que foram implantadas, né? E também a tecnologia da guerra, para que a gente não se aprofunde mais. Eu vou fazer a correção da atividade proposta. Essa atividade foi a atividade da página 321, que na verdade só foi uma única página, né? Na página do livro de vocês, da página 321, falando justamente do Pacto de Aço, que eu iniciei o conteúdo da Segunda Guerra Mundial falando sobre esse Pacto de Aço. Essa atividade, ela vem ilustrando aqui um cartão postal em homenagem a esse Pacto de Aço de 1939. Então, vocês teriam que responder apenas essas duas questões, né? Quem são os líderes representados na imagem? Até no próprio cartão postal vocês já observam quais foram os líderes. E os líderes representados foram Hitler e foi Mussolini. Na segunda questão, vocês vão relacionar a imagem com o contexto histórico que estamos estudando. Então, qual é o contexto histórico? Aqui, olha, tá vendo? É essa imagem aqui. Então, o contexto histórico da imagem é uma representação aí do pacto, né? Do Pacto de Aço, no qual esse Pacto de Aço, ele garantia aí uma ajuda mútua entre a Itália e a Alemanha. Isso em casos de conflitos militares, tá certo? Então, foi corrigido a atividade. Na próxima videoaula, a gente vai estudar alguns aspectos mais aprofundados da Segunda Guerra Mundial, tá certo?
Espero que vocês tenham corrigido direitinho. Qualquer dúvida, volte o vídeo.